Fala galerinha do Codericast, beleza? Quem fala é o Coder e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora, dessa vez voltando aos vídeos gravados. Sim, voltando aos vídeos gravados. Irei tentar botar uma frequência maior aqui nos vídeos. Não tenho conseguido fazer isso, peço mil perdões. Mas talvez fazendo desse jeito gravado seja melhor, porque consigo falar de mais coisa, etc. Beleza? Tentar fazer 2 vídeos por dia, dois vídeos de temas diferentes por dia. Então, irei tentar, mais uma vez. Sei que é difícil, sei que eu falo, mas não compro muitas vezes. Mas irei tentar dessa vez, vamos ver se acontece, beleza? Deixa eu chegar um pouquinho pra cá, porque eu não quero que vaze nenhuma coisinha específica. Mas, enfim. Hoje estamos aqui para falar sobre as últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Iremos fazer uma simulação das últimas 10 rodadas do Brasileiro. Não tem como fazer a simulação dos jogos atrasados, infelizmente, devido ao fato de que o GE não está fazendo isso por algum motivo que eu não sei. Mas enfim, então vamos pegar só as últimas 10 rodadas e depois fazer uma olhada e ver o que pode acontecer, o que não pode, dependendo desses jogos atrasados, beleza? Mas antes de começarmos a simulação, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que isso ajuda. Você não sabe como isso ajuda o crescimento do canal, belezinha? Então, sem mais delongas, bora lá fazer o react. O react não, a simulação. Beleza? Vou botar minha tela aqui pra baixo, que aí fica minha câmera aqui pra baixo, que assim fica melhor. Beleza? Vou ter aqui, beleza. Beleza. E aqui ele vai fazendo. Por exemplo, Fluminense Juventude. Pelo momento, Fluminense irá ganhar. Botafogo Flamengo 1. Aqui tudo pode acontecer. Mas ainda... sei não, hein. Não sei não se aqui não dá Botafogo, hein. Eu vou aqui de dar Botafogo. Dane-se. Palmeiras RB Bragantino. Se empatar aqui é loucura, então Palmeiras. Aqui... tô muito por um Corinthians, tá? Talvez seja a volta do Neymar, talvez. Então tem esse porém. Mas aqui eu vou de Corinthians. Aqui é 1 a 0 Corinthians. Mirassol Inter. Aqui é 1 a 0 Mirassol. Pra mim, Mirassol tá numa fase, uma pequena má fase. Porém, eu confio que Mirassol vai dar a volta por cima quando voltar. E vai ganhar do Inter. Aqui, beleza? Então aqui temos Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aqui os dois times estão jogando muito mal. Então aqui vai ser um empate com gol. Vai ser 1 a 1. Aqui Grêmio e São Paulo. Acho que vai ser um empate também, 1 a 1. Vitória e Bahia. Vitória jogou bem contra o meu Vasco ontem. E o Bahia que vem jogando mal. Mas o Vitória mesmo jogando bem contra o Vasco ontem perdeu. Então vou deixar um empate aqui também, com gols. Aqui que eu... Porém, né? Aqui não vou ser clubista. Aqui eu acho que vai ser 1 a 1 também. Vai ser um empate com gols aqui entre Fortaleza e Vasco. Pende mais pro Vasco, pra mim, a balança. Mas pra mim vai ser 1 a 1. Um pontinho lá fora de casa, tá de boa. E aqui, Sport Ceará. Aqui, eu diria que vai ser o jogo 0 a 0 da rodada. Minha opinião. Posso ter errado, mas é a minha opinião. Beleza? Sim, tivemos 5 empates numa rodada. Mas pode acontecer. Aconteceu na última rodada. Como podemos ver aqui. Não, mentira. Nessa última rodada não tem, mas na penúltima rodada teve. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na 26ª rodada tivemos 5 empates. Então nada impede que a gente possa ter os 5 empates aqui de novo. Na 28ª. E o Vasco, considerando que o Vasco tá sem 2 laterais direitos. Então... porque o Puma foi convocado, o Paulo Henrique foi convocado, então provavelmente isso pode acontecer. Beleza? Continuando. 29ª rodada. Aqui temos Flamengo e Palmeiras. Aqui, cara, vai ser um empate entre Flamengo e Palmeiras. Aqui entre Vasco e Fluminense. No Maracanã, 50-50. E tal, um clássico. Eu acho que vai dar Vasco.
O Vasco quer ganhar desse Fluminense até um tempo já. E normalmente tem um histórico de um clássico da Fluminense, um clássico da Vasco. Então aqui é 1-0 Vasco. Corinthians e Galo. Cara, interessante esse jogo aqui, tá? Corinthians e Galo. É um jogo de vida do Galo, mas eu acho que vai dar Corinthians. 1-0 Corinthians. Santos e Vitória. Aqui eu acho que o Santos ganha. Pra se manter vivo. Senão ficaria mal das pernas. Aqui Mirassol e São Paulo. Pra mim vai ser um empate entre Mirim e São Paulo. Cruzeiro e Fortaleza. Que vai ser vitória do Cruzeiro. Vitória do Inter. Cara, Bahia e Grêmio. Eu acho que vai ser um empate com gols. Ceará e Botafogo. Vitória do Fogão. E aqui, vitória do Juventude. 30ª rodada. Fluminense e Internacional. Aqui dá Flu. Não, aqui vai dar Flu empate. Aqui vai dar empate. Aqui dá Botafogo em cima do Santos. Aqui dá Palmeiras e Cruzeiro. Aqui dá Palmeiras, minha opinião. São Paulo e Bahia. Bahia fora de casa é uma merda, então São Paulo. RB Bragantino e Vasco. Aqui eu acho que dá um empate aqui, porque o Bragantino tá uma merda também. Atlético Mineiro e Ceará. Atlético Mineiro e Ceará. O que acontece aqui? O que irá acontecer nesse jogo aqui é uma brincadeira. Mas aqui vai ser 1-1. Galo e Ceará. Não, 1-0. 1-0. 1-0 Galo. Grêmio Juventude aqui vai dar 1-0 Grêmio. Vitória e Corinthians. Cara, aqui vai dar 1-1. Fortaleza e Flamengo vai dar Flamengo. E aqui Sport Mirassol vai dar Sport. Beleza? Sim, vai dar Sport. 31ª rodada. Flamengo contra Sport. 1-0 Flamengo. Vai São Paulo em São Januário. 1-0 Vasco. Corinthians e Grêmio. Aqui vai dar 1-1. Santos e Fortaleza aqui vai dar 1-1. Mirim e Botafogo. 1-0 Mira. Não é 1-0, mas Mirinha ganha. Cruzeiro e Vitória. Acredito na vitória do Cruzeiro. Inter e Galo. Acredito na vitória do Inter. Bahia e Bragantino. Aqui vai dar 1-0 Bahia. Ceará e Fluminense. Vai ser aquele 1-1 feio. Juventude e Palmeiras. 0-1 Palmeiras. 32ª rodada. Fluminense e Mirassol. Aqui vai ser aquele 1-1. Aqui vai ser 1-1 também. Vasco e Botafogo. Aqui Palmeiras e Santos. Vai ser Palmeiras 1-0. São Paulo e Flamengo. Acho que São Paulo aqui vai ser 1-0 Flamengo. Bragantino e Corinthians. 1-0 Bragantino. Atlético Mineiro e Bahia. 1-0 também. Bahia ruim fora de casa. Grêmio e Cruzeiro. 1-0. Aqui vai ser a vitória do Grêmio para já de vez o risco deles de ir pra zona. Vitória e Inter. Aqui vai ser 1-1. Ceará e Fortaleza 1-0 Ceará. E Sport Juventude. Vai ser um 0-0 feio que dói. Flamengo e Santos. 1-0 Flamengo. Opa. 1-0 Flamengo. 1-0 Vasco em casa. 1-0 Ceará, Corinthians contra o Ceará. 1-1. 0-0 Mirassol e Palmeiras. Cruzeiro e Fluminense 1-0 Cruzeiro. Inter e Bahia 1-0 Inter. Aqui o jogo Botafogo perde 1-0 Vitória. Fortaleza e Grêmio 1-1. Sport Galo 1-1. Fluminense e Flamengo. Aqui vai ser o Fluminense ganhando do Flamengo.
Aqui Botafogo Sport, vai ser Botafogo ganhando Sport. Aqui é Corinthians São Paulo, que vai ser um 1-1. Santos e Mira vai ser a vitória do Santos. Bragantino e Vitória. Vitória do Bragantino. Finalmente o Bragantino ganhando uma. Quer dizer, já ganhou contra o Corinthians, né? Então uma mais, ganha outro. Atlético, na verdade não, aqui vai ser empate. Atlético Mineiro e Palmeiras. Aqui o Palmeiras vai ganhar. Na verdade aqui vai ser um empate. Grêmio e Vasco. Aqui o Grêmio ganha, aqui da primeira derrota do Vasco. Bahia e Fortaleza. Aqui 1-0 Bahia. Ceará e Inter 1-0 Ceará. E Juventude e Cruzeiro 1-1. Flamengo e Bragantino. Flamengo 1-0, obviamente. Botafogo e Grêmio 1-1. Palmeiras e Flu 1-0. São Paulo e Juventude 1-0. Mirinha e Ceará 1-0 Mira. Cruzeiro e Corinthians 1-0 Cruzeiro. Inter e Santos 1-1. Bahia e Vasco 1-0 Bahia. Fortaleza e Galo 1-1. Sport e Vitória 1-1. Beleza. Fluminense e São Paulo. Cara, aqui vai ser 1-1. 1-0 Vasco. Corinthians e Botafogo 1-1. Aqui vai ser 1-0 Botafogo. Santos Sport 1-0 Santos. Bragantino e Fortal 0-0. Galo e Flamengo. Aqui o Galo vai tirar o título do Flamengo. 1-0. 1-0 Grêmio também. Não, 1-0 Grêmio não, acho muito. 2-1 aqui. E aqui 1-1. Vitória e Mira. Cara. Vitória do Vitória. Ceará e Cruzeiro dá empate. E Juventude Bahia dá empate. Vamos quase chegando, hein? Flamengo e Ceará. 1-0 Flamengo. 1-0 Vasco. 1-0 Palmeiras. Empate. Bragantino e Galo. Empate. Cruzeiro e Botafogo. Empate. Grêmio e Fluminense. Empate. Bahia Sport. 1-0 Bahia. Fortaleza e Corinthians. Fortaleza. Juventude e Santos. Juventude. E agora vamos para a última rodada, tá? Última rodada do Brasileirão. Temos Fluminense e Bahia. Fluminense com certeza vai ganhar o Bahia nessa última rodada. Botafogo com certeza vai ganhar o Fortaleza nessa última rodada. O Corinthians vai ganhar o do Juventude. O Santos vai empatar com o Cruzeiro. O Mira vai empatar com o Flamengo. O Vasco contra o Galo vai ser a vingança. Não, tô brincando. Vai ser um 0-0. Aqui o Inter vai ganhar 1-0. O Vitória e São Paulo vai ser 1-0 Vitória. O desespero da última rodada. Ceará e Palmeiras. Vai dar 1-1. Não, vai ser o jogo do título do Palmeiras, eu acho. Então vai ser 1-0 Palmeiras. E aqui 1-0 Sport, para o Sport terminar bem, para começar na Série B tranquilão, na minha opinião. Beleza? E assim terminamos aqui a simulação. Agora iremos ver o que aconteceu, quem caiu, quem que subiu, quem que subiu é forte, quem que ficou lá em cima, quem foi campeão, quem foi para Libertadores, etc. Vou fechar meu olho, vou abrir, vou trazer para cima e vou abrir o olho, beleza? É 1, é 2, é 3 e abre o olho. Nossa. Palmeiras foi o campeão. Quem caiu foi Sport, Fortaleza, Juventude, Vitória. Coincidentemente, quem já tá lá embaixo caiu. Vamos ver aqui. O Vasco terminou em sétimo. Caraca. O Vascão, o Vascudo terminou em sétimo. Fluminense terminou em oitavo. Foda.
Mas aqui o Fluminense pode passar o Vasco e pegar o G7 se o Palmeiras for campeão da Libertadores. Só que isso já ajuda o Vasco, porque aí provavelmente Cruzeiro ou Fluminense ou Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, que faz com que o Vasco esteja praticamente garantido na Copa do Brasil, na Libertadores. Então é uma coisa muito interessante. Então, como terminou aqui as coisas, né? Terminou Palmeiras campeão com 2 jogos a menos, com 82 pontos, podendo chegar a 88. O Flamengo com 1 jogo a menos, com 76 pontos, que pode chegar a 79, mas mesmo assim não chega no Palmeiras. O Cruzeiro com 69 pontos, com 38 jogos. O Botafogo terminou em quarto com 64 pontos, em 38 jogados. Bahia com 58, com 37 jogados, podendo chegar a 61. Mirassol com 56, podendo chegar a 59. Em sexto, a revelação do campeonato, e também acho que não sai disso daí. Eu acho que o Mirassol vai ficar por aí. O Vasco da Gama, meu irmão, o Clube de Regatas Vasco da Gama, com 52 pontos, com 38 jogos, podendo ser alcançado só pelo Fluminense e mais ninguém, porque ninguém mais tem jogos a menos. Só o Inter com 37, mas que não pode chegar aos 52 pontos do Vasco. Aí, Vasco da Gama. Vasco da Gama em sétimo, beleza? Beleza? E olha que eu não pirei nada, tá? Aqui o empate é bem viável pelo futebol atual do Galo. Fazendo no Mirar em casa, viável. Ganhar do Inter em casa, viável. Perdeu pro Bahia, tranquilo. Perdeu pro Grêmio, tranquilo. Ganhou do Juventude em casa, normal. Empatou com o Botafogo lá no Engenhão. Empatou anteriormente no Copa do Brasil também, então pode acontecer. Beber um pouquinho de água. Vasco ganhando São Paulo em casa, normal. O Vasco empatar com o Bragantino fora. Aqui eu posso estar pirado um pouquinho, mas que não faz muita diferença na situação. O Vasco ganhando o Fluminense não é em casa, é no Maracanã, mas viável, porque o Vasco normalmente sempre ganha uma e perde uma pro Fluminense no Brasileirão. Totalmente viável. E aqui na 28ª rodada, o Vasco empatando com o Fortaleza fora. O Fortaleza que não tá jogando bem. Então aqui pode dar qualquer coisa. Então, viável. Eu não fui clubista. Temos que dizer que eu não fui clubista aqui. Não fui. Botei até 2 derrotas pro Vasco. Tipo, aqui o Vasco pode perder também. Vou botar vai ficar com 51. E aí pode ser alcançado pelo Inter. Tipo, em um jogo que o Inter ganha aqui, em um jogo que o Inter perde. Não, aqui não, né? Obviamente que não. Mas o Inter perde, vamos ver. Aqui, um jogo que o Inter perde, de o Inter ganha aqui, mesmo assim não passa o Vasco. Tamo junto. Então, 51 pontos é a margem pro Vasco. Até se eu botar aqui o Vasco perdendo pro Galo, tá? Vou deixar mais realista aqui, ó. Pô, realmente, né? O corte vai ser muito baixo esse ano. Pô, muito baixo, pô. Baseado na lógica, no que eu acho, o corte pra rebaixamento vai ser de 40 pontos, pô. O que significa que o Vasco só precisa de mais 7 pontos pra se livrar. Claro, a questão do Vasco aqui é brigar por essa 8ª colocação. É isso aqui. Porque atualmente o Campeonato Brasileiro é G6. Ou seja, de acordo com minha simulação aqui, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, Bahia e Mirassol estariam indo para Libertadores nesse momento. 2 para pré-Libertadores e os 4 para Libertadores. Que de forma engraçada ou não, é o atual G6 do Brasileirão. Ou seja, o meu G6 e meu Z4 não mudou do que está no Brasileirão nesse exato momento.
Só o que mudou foi o Vasco subindo, São Paulo descendo. São Paulo e Ceará descendo, na verdade. Porque o Vasco tem 11º no momento. O único time na frente do Vasco é o São Paulo, Ceará, São Paulo e Fluminense. Tem alguém em sétimo também. E o Bragantino, isso. É Ceará, São Paulo, Bragantino e Fluminense. São os 4 times na frente do Vasco no momento de agora. Só que o Vasco, o lado bom do Vasco é que o Vasco tem uma sequência de jogos mais tranquila até o final do campeonato. Tipo, tem os 2 clássicos, que aí pode dar qualquer coisa. Que é coisa do Botafogo Fluminense. Tem. E pega só times que estão na parte de baixo, porque já pegou Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Bahia. E aí vai pegar só o Mirim. Os times vai pegar do G8, do atual. O Mirassol em casa, o Fluminense em casa, porque é Maracanã, 50-50. Enfim, vai pegar o São Paulo em casa. Vai pegar o Bragantino fora, mas é o Bragantino. Vai pegar o Juventude em casa, o Fortaleza fora, mas é o Fortaleza. Então são jogos muito acessíveis pro Vasco. Então são... Tipo, a partir de agora, são os últimos 10 jogos do Vasco, né? Vai jogar um jogo fora. Aí tem um Grêmio também. Cadê? 2 contra o Bahia. É o jogo de volta, né? 3 e 4, eu acho. Contar com o Bragantino. 4. Os últimos 10 jogos do Vasco, o Vasco vai pegar... 5, desculpa. São 5. Os últimos 10 jogos, o Vasco vai jogar 5 fora de casa, 5 em casa. Só que os 5 fora de casa são contra 3 times... Tipo, é contra o Fortaleza, que tá na zona. Contra o Bragantino, que tá mal das pernas. Contra o Grêmio, que também não tá lá essas coisas. Contra o Galo, que tá mal das pernas. E contra o Bahia. Então eu acho que fui bem realista. Eu tô falando mais do Vasco porque é o meu time. Então eu tenho que dar uma explicação maior porque o Vasco tá em 8º, né? Aliás, o Fluminense que pode expulsar o... o Fluminense tem um confronto direto contra o Mirassol, né? Esse jogo atrasado é um confronto direto. Então, se o Fluminense perde pro Mira, se um empate pro Mira, de acordo com essa simulação aqui, garante o Mira no G6. Só que aqui provavelmente viraria G8, porque provavelmente o campeão da Libertadores vai sair entre Palmeiras e Flamengo. Muito difícil que não saia. E o campeão da... Como pode ser? O campeão da Copa do Brasil provavelmente vai ser um dos caras que estão no G8. O que faz com que, né? Então, ou seja, se o Vasco terminar G8, o Vasco não precisa nem ganhar. O Vasco precisa que o Cruzeiro se classifique para a final da Copa do Brasil. E ponto. Que o Vasco estaria na Libertadores do ano que vem. Então, uma oitava colocação é o essencial pro Vasco e pra Libertadores do ano que vem. Ponto. Claro, o Fluminense se mantendo ali. Se o Fluminense se manter ali, tamo de boa, tamo tranquilo. Caraca, interessante. Não esperava isso, mas interessante. Beleza? E essa foi minha simulação, gente. Eu não acho que eu fui muito doido. Não acho. Eu acho que eu fui bem realista com tudo. Talvez eu tenha umas derrotas do Flamengo, que o empate do Flamengo, que não faz muito sentido. Tipo, faz sentido isso aqui. Deixa eu ver aqui. Tipo, o Flamengo perder Botafogo talvez não faça muito sentido, mas pode acontecer. É um clássico. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu apelei do Flamengo. O Flamengo perder. Eu botei eles perdendo os 2 clássicos. Tanto Flu quanto Botafogo. Mas aí acontece.
Pode acontecer. É mais provável que isso aconteça do que não aconteça. Tá, Flamengo ganhando do Bragantino, Flamengo empatando com o Galo. Isso daqui eu posso ter zoiado legal. Vou botar aqui. Vou deixar 1-1 porque... Vou deixar. Mas... que eu acho que não daria muita coisa aqui. Flamengo ganhando do Ceará. Flamengo empatando com o Mirassol. Esse daqui pode ter sido o Flamengo. Tipo, esses dois resultados podem ser... Na verdade, isso aqui é bem provável de acontecer pelo Flamengo atual. Porque o Flamengo chegaria na última rodada num foda-se grande. Podendo tirar de vez essa chance do Fluminense talvez ir pra Libertadores. Acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil o Fluminense não ir pra Libertadores. Essa é a verdade. Mas, enfim. É isso, né? É isso que foi a minha simulação. Na minha simulação, quem caiu? Quem foi campeão? Foi o Palmeiras. Provavelmente teremos um G8, onde Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo. Cara, já pensou? Os 4 times do Rio classificados para a Libertadores no ano que vem? Seria muito maneiro, mano. Muito maneiro mesmo. E o Z4 caindo, os caras que estão lá agora, que é Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. É isso. Ceará e Santos ficam naquela posição de fazer nada no ano que vem. Só tem Copa do Brasil e é isso. Não tem nenhuma competição internacional no cardápio. E do nono do São Paulo, caso temos o Libertadores. Por enquanto aqui, um G6 do sétimo ao 14º, 13º sul-americano. E é isso. Acho que foi bem justo. Acho que foi bem sensato aqui. E é isso aí. Belezinha? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo com mais temas variados pra vocês. É isso. Valeu. Um grande abraço, um grande beijo e até mais com mais vídeos pra vocês aqui no canal Codericast. Belezinha? Não esqueça de deixar o like, não esqueça de deixar o seu comentário falando sobre o que você achou da minha simulação. Tamo junto, é nóis, um grande beijo e abraço e tchau, tchau. Tchau!